Né, diante de tantas deixas aqui que o Vandique deixou com a gente sobre este tema, quero chamar agora o Marques Bon, estrategista de ações da Nomos Investimentos, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Marques. Bom dia para você, boa semana. Olá, Paula. Bom dia a todos. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigada. Marques, quero aproveitar até esses pontos que o Vandique levantou aqui sobre este tema. A gente está repercutindo mais sobre este conflito, acho que muito cedo ainda para determinar o tamanho e até a extensão desse conflito, mas tentando olhar um pouquinho já para o curto prazo, queria entender um pouco da sua leitura diante deste cenário. Petróleo em alta, né? A gente sabe que economicamente é ruim, mas se a gente olhar para as empresas do setor, pelo menos agora todas subindo, queria entender um pouquinho da sua leitura também, principalmente sobre este desafio aí que Petrobras terá aí pela frente com a sua política de preços. Vamos lá. Eu acho que o petróleo para cima, como o Vandique falou, é muito ruim para a inflação e isso, de certa forma, vai criar preocupações para os bancos centrais do mundo, né, principalmente Estados Unidos e Europa, que estavam com uma inflação caminhando para um controle e agora vão ter que se preocupar com isso, não podendo reduzir os juros como se imaginava, tá? Então, esse acho que é o principal reflexo. É claro, se a situação escalar, se entrar outros países nessa guerra infeliz do Oriente Médio, aí eu acho que sim, o petróleo pode avançar para cima de $100, e aí sim é um grande problema para os bancos centrais. No curto prazo, eu acho que o setor de óleo e gás da Bolsa Brasileira tende a se beneficiar, né, é o que a gente está vendo hoje. Então, empresas como PetroRio, 3R, Enalta, PetroRecôncavo, como tem toda a sua receita baseada no preço do Brent, né, e o Brent hoje subindo aí 4%, tende a se beneficiar com uma receita maior, com uma geração de caixa maior, se o petróleo se mantiver aí alto, acima dos $90, ou mesmo superando os $100. Para o restante da Bolsa é muito negativo, Paula, porque esse ambiente de incerteza geopolítica, essa maior aversão a risco, mexe muito com os juros futuros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Tá? E isso, nas últimas semanas, a gente viu o reflexo negativo que isso trouxe para vários setores da nossa economia, principalmente consumo, varejo, tecnologia, logística, construção civil. Ações desses setores sofreram muito, né? Algumas ações caindo aí 15%, 20% nas últimas semanas com a abertura dos juros aqui, né? Então, esse clima de maior aversão a risco leva a uma abertura de juros, leva a um dólar mais valorizado diante das demais moedas, porque o dólar é o porto seguro nesses momentos, e isso tende a bater nesses setores mais sensíveis a juros, ou setores que têm um custo denominado em dólar. Isso vai acabar batendo em margens dessas empresas, consequentemente as ações devem cair. Então, talvez o único setor que a gente imagine hoje que possa se beneficiar nessa história toda é o setor de óleo e gás. Olhando aqui também, né, o Marques, eu quero, já vou chamar o Vandique aqui para nossa conversa, mas eu já estou olhando aqui, ouro também subindo bastante, né, é uma leitura aí de uma sinalização de proteção também, né? Sim, sem dúvida. Nesses momentos, os investidores buscam os portos seguros. Quais são os portos seguros? É ouro, dólar, treasuries, né? As treasuries hoje acho que não estão negociando em função do feriado americano, mas se estivesse negociando, imagino que elas estariam abrindo também, juros de 10 anos. Para onde os investidores buscam proteção, né? São nesses três ativos: dólar, ouro e treasuries. Vou trazer o Vandique aqui para a nossa conversa também. Vandique, estava falando aqui com o Marques, né, em relação principalmente do ouro, esse ativo aí de proteção. Eu estava olhando também o mortgage rating aqui subindo também, né, e é um indicador aí, taxa de hipoteca nos Estados Unidos, né, trazendo acho que um termômetro também, principalmente em relação a estes próximos passos do Fed, inclusive de se manter aí as taxas de juros por mais tempo. Eu queria que você trouxesse também um pouco mais a sua leitura, já que você que puxou o gancho, né, dessa minha conversa inicial aqui com o Max, falando bastante de Petrobras. Sua leitura também sobre este cenário. Bom dia, Max. Muito obrigado pela sua presença, excelente análise.
O que eu posso dizer, Paula? Eu vejo que nós temos pressões de fato inflacionárias, nós temos alternativas como o petróleo, o setor de petróleo e gás, que são defesas importantes em momentos de estresse como esse, o ouro, platina, algumas commodities que são muito valiosas, que tendem a ter uma relação inversa, né, com a performance da Bolsa, principalmente em momentos de crise. Então as pessoas estão correndo atrás desses ativos para se protegerem de um eventual descalabro no Oriente Médio. Como eu disse anteriormente, ainda não tem nada, Israel não invadiu Gaza, Irã não está no jogo ainda, nominalmente, quer dizer, as coisas estão ainda pautadas pela razoabilidade. Obviamente existe um conflito muito sério, tá certo? Existe uma parte de produção de gás no Oriente Médio pedido pelo governo de Israel que foi paralisado. Tudo isso indica coisas ruins, mas a gente ainda está longe de ter uma situação tão extrema como ela pode ser. Então as pessoas estão precificando o pior cenário porque nós estamos vendo o futuro e nós temos aquela indicação, né? Se a gente vê que o tempo está fechando, nós saímos de casa com um guarda-chuva. Então o mercado está saindo de casa com guarda-chuva, porque pode chover hoje à tarde. É a leitura do mercado. Quer dizer, isso tudo são conjecturas traçadas em função de conhecimento imperfeito, né, de informação imperfeita. Então é isso que a gente tem hoje e o mercado funciona desse jeito, né? Ninguém quer esperar se molhar para ter que abrir o guarda-chuva. A gente traz o guarda-chuva com a gente, então essa é a fuga, né, em direção à segurança de alguns ativos. É isso que a gente está vivendo agora, né? Com relação a Petrobras, eu tenho grande preocupação, sabe? A minha grande preocupação com Petrobras é a ingerência do governo na precificação do ativo e a incerteza gerada para o mercado, como é que nós precificamos, porque parece que sai da cabeça de alguém que fala no ouvido do presidente da Petrobras, que ativa os valores para cima ou para baixo, né, Paula? O que mais você gostaria que eu entrasse em maior detalhe? Eu acho que é exatamente o recado, né, Vandir? Que ponto importante aí, trazendo essa leitura e quero continuar aqui as falas aqui com o Marques. Ô, Marques, inclusive você estava falando, a gente falou, acho que foi muito bom o ponto que você trouxe, né? Por um lado, a gente está vendo essa reação, inclusive até positiva, né, do setor de petróleo, mas o resto, como um todo, sofrendo bastante, até porque tem toda essa questão, né, que eu estava tentando puxar aqui em relação a perspectivas de juros mais altos nos Estados Unidos, e isso acaba atingindo, de fato, os emergentes, né? Tentando colocar os pratos aí, né, na mesma, né, balança para tentar se equilibrar. Como que você enxerga, né, principalmente ali a posição para muitos investidores diante deste cenário ainda incerto? Já tínhamos ali, acho que pontos até da semana passada que ainda vão repercutir essa semana, tanto o payroll da última sexta também ainda colocando, né, essa possibilidade de juros mais altos por lá, pelo menos diante do outro cenário. Claro, a gente tem o CPI ainda aguardando esta semana esses dados econômicos dos Estados Unidos, a agenda esvaziada aqui local, a gente tenta olhar mais para o externo, né? Mas eu queria entender um pouco da sua leitura também diante deste cenário, ainda colocando, acho que muito mais os ativos de risco aí em desvantagem diante dessa situação. Eu acho que a gente, de fato, como você falou, a gente estava numa situação muito complicada com juros abrindo, e isso com uma repercussão muito negativa nos setores mais sensíveis a juros, como eu mencionei. E essa guerra, nesse momento, só tende a exacerbar essa situação. O que o investidor precisa fazer? O investidor, eu acho, tem que reduzir posições em setores mais sensíveis a juros, porque eu acredito que os juros americanos podem alçar voos maiores. Eu estou falando dos juros de 10 anos, até você falou o mortgage rate, né, que é o juro de 30 anos também, abrindo bastante, mas o juro de 10 anos pode sim superar os 5% em breve, diante dessa situação toda. Né? Então, e agora petróleo para cima vai trazer inflação para cima lá nos Estados Unidos. O Banco Central não vai conseguir reduzir os seus juros como se imaginava ao longo de 2024. Né? Então é o famoso higher for longer, Paula. Eu acho que de fato a gente vai ter juros mais altos por mais tempo lá nos Estados Unidos. Isso vai ter um reflexo nos juros aqui. Isso já tá sendo precificado pelo mercado. Hoje saiu o boletim Focus.
ainda mantendo a taxa final de 2024 em 9% para a nossa taxa Selic. Eu acho que o Boletim Focus está atrasado. Eu acho que a gente vai ver essa taxa Selic aí com um fim em 2024, talvez em 2 dígitos, talvez em 10%, diante da situação que a gente está vendo nos Estados Unidos. A gente não pode ter uns Estados Unidos com uma taxa de juros de 6% ano que vem e a gente com uma Selic a 8%. Existe um diferencial de juros, existe mais risco aqui no Brasil. Então, é muito difícil o Banco Central conseguir reduzir a nossa taxa Selic como se imaginava meses atrás. Então, eu acho que ele está com um piso, né, com uma certa trava ali para trazer essa Selic. Vai continuar reduzindo? Sim, mas talvez a gente não veja uma Selic a 9%, e talvez ele tenha que parar mesmo, né, nos 10%. Tá? E isso é muito ruim para setores sensíveis à taxa de juros. Você imagina empresas que estão mais alavancadas, que têm um custo de dívida maior, já imaginando que essa taxa Selic pudesse cair mais, e na minha visão, pelo menos, eu acho que não vai cair tanto, ou seja, aquele custo para essas empresas vão ficar ainda altos, isso é lucro para baixo. Então, eu acho que o momento é delicado para ações dos setores cíclicos domésticos. Acho que mudou muito o cenário nas últimas 3, 4 semanas. Eu acho que os investidores talvez tenham que ficar um pouquinho mais receosos com esses setores, migrando posições para o setor de petróleo, que tende a se beneficiar no curtíssimo prazo, e talvez setores mais defensivos, como seguros, como companhias elétricas, setor de bancos também talvez performe bem nesse momento mais incerto, com mais incertezas no mercado. Eu acho que a minha leitura mudou um pouquinho das últimas semanas para cá. Fala, Max. Muito bom dia. É Felipe Nascimento falando aqui, pegando um pouco de todo esse contexto aí que você comentou, né? E tem essa grande preocupação lá nos Estados Unidos, justamente por conta da abertura das Treasuries, que hoje acabam estando fechadas, né, as negociações, mas se espera que tenha algum tipo de movimentação, sem contar, né, do caráter inflacionário de todo esse conflito, né? A gente falou do preço de gás, a gente falou do preço de petróleo, a gente fala a respeito também de toda a ajuda que os Estados Unidos podem enviar para Israel, a exemplo das contestações que estão sendo feitas das ajudas enviadas para a Ucrânia, mudando o foco, mas sempre estimulando ainda mais a dívida americana. Isso, e aí você já deu uma contextualizada, mas isso tira muito da expectativa de um Fed mais tranquilo, diante dos dados que vieram aí recentemente. Mesmo com o payroll vindo maior, mas o salário não aumentou, não foi tão inflacionário, os dados de inflação comportados, dado de PIB comportado também abaixo do esperado. A trajetória da economia americana estava até sinalizando ali, não um afrouxamento por parte do Fed, mas pelo menos, né, uma sinalização de que pode ter chegado no pico. Mudou tudo do sábado para cá. Talvez o Fed vai ter que vir mais duro, vai ter que vir mais impactante para trazer o mercado mais para a realidade, que a inflação pode chegar numa segunda, terceira onda aí? Felipe, eu acho que vai depender dos dados de inflação. Eu acho que, primeiro, a gente está vendo uma primeira resposta do petróleo subindo 4%, mas não muda muito, porque quando o Banco Central comentou sobre a possibilidade de juros mais longos, mais altos por mais tempo, o petróleo estava ali $92, $93, está até mais baixo do que, estou falando do Brent, né? Mais baixo do que está nesse momento. O que pode mudar, Felipe? Se realmente o petróleo escalar, aí estou falando de acima de $100, que aí sim, isso sim vai ter um impacto em inflação. E outro ponto muito importante, os dados de inflação, CPI, PCI, os próximos dados vão ser muito importantes. Se a gente tiver inflação ainda acima do esperado, eu acho que realmente o Banco Central americano pode vir com um tom mais forte no sentido de juros mais altos por mais tempo. Tá? Então, a gente
depende de duas variáveis, Felipe. Petróleo, vamos ver como é que o petróleo vai se comportar nos próximos dias, e inflação, né? Acompanhar de perto os dados de inflação que serão divulgados. Acho que a Paula bem mencionou que o CPI essa semana vai ser divulgado, vai ser muito importante, e a gente vai acompanhar as declarações dos diretores do Banco Central, Jerome Powell, para ver qual vai ser o tom da instituição Banco Central com relação a essas duas variáveis que mexem muito com a dinâmica, com a economia americana, né? Então, eu acho que a situação está mais apreensiva, não mudou, mas acho que há uma apreensão no ar para investidores, para o Banco Central, porque a gente não sabe os desdobramentos que a gente vai ter, tanto na cotação do petróleo, quanto na inflação americana, que é realmente o grande ponto de atenção do Banco Central, né? Dado que eles falaram que eles querem e vão a todo custo trazer essa inflação para 2%. Se a gente tiver alguns sinais de inflação acima, por exemplo, de 3,7% ao ano, que é o que está agora, aí realmente eles vão ter que ser mais fortes no remédio, que é exatamente os juros lá fora. Perfeito. Max Bon, muito obrigado pela sua participação. Sempre muito bom poder bater esse papo contigo. Uma ótima semana, boa segunda-feira para você. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Paula. Obrigado, Van Dijk. Até a próxima. Tchau, tchau.